bem-vindos a mais um vídeo do Memórias de uma Paulistana Estressada! Aê! Queria começar esse vídeo mandando um beijo pra Lisly, minha amiga. Eu tinha falado que era pra mandar um beijo pra ela, caso contrário ela me bater da próxima vez que a gente se encontrasse, então tá aí, um beijo, Lisly. Brincadeira, mas brincadeiras à parte, hoje o assunto é um pouquinho mais sério, o assunto é uma coisa, na verdade, que a gente coloca isso como tabu, mas é uma coisa que a maioria das pessoas que tem o sonho de morar em outro país passam por isso, só que a gente acaba não compartilhando porque normalmente isso é visto como fracasso, isso é visto como um sinal de fracasso, um sinal de uma pessoa fracassada. Então eu vim aqui abrir meu coração pra vocês e mostrar pra vocês que isso é normal. O tema de hoje é medo! Apesar dos pesares, apesar de eu ter me aventurado em terras germânicas, apesar de eu ter deixado toda a minha vida pra trás, ter deixado a minha família no Brasil e ter vindo para a Alemanha com uma mão na frente e outra atrás para poder começar uma outra vida, isso não faz de mim uma pessoa imune ao medo. Eu tenho muitos medos, eu sou uma pessoa extremamente medrosa. E às vezes eu recebo mensagens de leitores, mensagens de seguidores que acabam chegando pra mim e falando: nossa, Jade, queria ter a sua coragem, queria ter a sua força de vontade. Gente, não é uma coisa assim que Deus chegou em mim e falou: olha, Jade, plim, você vai ser mais corajosa do que todo mundo. Não, não é assim que funciona. Na verdade, a coragem, a vontade de enfrentar o medo é uma coisa, que é desenvolvida aqui na sua mente. Eu venho de uma família em que a maioria das pessoas da minha família, elas ficam extremamente confortáveis no que elas conseguiram arranjar no Brasil. E elas nunca sentiram a necessidade de sair do país, elas nunca tiveram essa necessidade, mas ao mesmo tempo elas têm medo. Eu acho que o medo do desconhecido fez com que eles ficassem extremamente confortáveis com a vida que eles têm e não resolveram correr esse risco. E eu não era confortável com a vida que eu tinha no Brasil, eu precisava de algo mais, eu precisava de alguma outra coisa. Eu desde criança eu sempre sonhei em sair do Brasil. Então era complicado porque, assim, às vezes, por exemplo, tinha esse filme das Gemmas Olsen, que se chama Passaporte para Paris. E no filme, elas vão passar as férias na casa do avô delas. O avô delas é, tipo, cônsul dos Estados Unidos na França. E elas vão pra lá pra passar as férias e elas passeiam e elas fogem dos olhos do cara que deveria tomar conta delas, porque elas eram novinhas e tudo mais. E elas sobem uma motocicletinha e passeiam, encontram meninos franceses e toda essa magia, esse espírito de aventura que elas tinham no filme, eu tinha dentro de mim, mas não era uma coisa que eu conseguia liberar, porque se eu chegasse em alguém da minha família na época, acho que só a minha mãe mesmo, que sempre incentivou meus sonhos. Qualquer outra pessoa da minha família, se eu chegasse e comentasse alguma coisa desse tipo, a primeira coisa que eu escutava era: deixa de sonhar, meu, você tá pensando besteira, você tá imaginando coisa, você tá sonhando muito, cai na realidade. Ou então, eu lembro que quando eu tava na época da faculdade e minha avó ainda era viva, eu comentei com ela isso. A minha avó, ela sempre foi uma pessoa que ela achava que família tinha que ficar unida. Unida, sim, unida mesmo. Unida debaixo do mesmo teto. E minha avó, ela chegou pra mim e falou assim: então você vai abandonar o seu pai? Então, não reclama depois se você viajar e quando você voltar a gente já estiver morto. Então, tipo, são coisas assim que normalmente desmotivam. Então, se você tem um filho e seu filho tem vontade de viajar, não desmotive ele com esse tipo de palavra, porque isso é uma coisa que fica guardada na mente e magoa. Magoa e aumenta o medo da pessoa. Porque além da pessoa ter o medo de ir para outro país, fracassar e voltar com o rabo no meio das pernas, ela ainda tem medo de magoar as pessoas que ela ama. Porque as pessoas que ela ama não estão apoiando ela com esse sonho, não estão apoiando ela nesse sonho. Então a pessoa automaticamente já começa a ver que esse sonho seria algo que iria fazer mal para as pessoas que ela ama. Então ela acaba deixando essa prioridade de lado e acaba
ficando com medo de magoar a família, com medo de fracassar e acaba não fazendo nada. E aí, depois de 10, depois de 20 anos, a pessoa para e pensa, putz, eu deveria ter feito aquilo enquanto eu ainda era jovem. Putz, eu deveria ter feito aquilo enquanto eu ainda não tinha uma família e filhos. Poxa, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E, gente, olha, eu juro pra vocês que não tem dor maior do que a de um arrependimento. Não somente o arrependimento de ter feito algo pra alguém, mas o arrependimento de não ter feito nada por si mesmo. E ainda quando eu tava no Brasil, tinham vários outros fatores que me desmotivavam, que se eu não tivesse tanto foco nesse meu sonho de sair do país, provavelmente eu estaria no Brasil até hoje. Por exemplo, como eu já comentei com vocês, eu tive que ouvir várias vezes de ex-namorado meu falando pra mim que ai, como é que você quer sair do país se você nem falar inglês fala? Como é que você quer sair do país se às vezes nem dinheiro pra pagar um ônibus você tem? Pô, gente, sabe? Essas coisas marcam, mas você não pode se fazer de coitado por ter escutado isso vindo de outras pessoas. Até porque quem vai decidir o grau de intensidade que essas palavras vão tocar você é você mesmo. Então, eu poderia ter agido de duas maneiras, tá? A primeira maneira é ter acreditado nas palavras do meu ex-namorado e ter falado, na verdade, eu sou uma perdedora, não vou conseguir nada na vida, por favor, casa comigo, me sustenta, porque eu não vou conseguir ser alguém na vida. Ou eu poderia ter feito como eu fiz, que foi simplesmente pegar essas palavras negativas e usar isso como um fortalecimento para eu acreditar em mim mesma e poder correr atrás e provar para todo mundo que falou que eu não ia conseguir que eles estavam errados. Isso não significa desejar o mal para os outros. Isso só... Você precisa ser egoísta nessa hora, você não precisa pensar se as outras pessoas que falaram mal de você, as pessoas que falaram que você não ia conseguir, se elas estão bem, se elas estão mal na vida, se elas estão no Brasil, whatever. Isso não importa, cada um faz o que quer da sua vida. Só que você precisa provar pra si mesmo que você não é aquilo que eles estavam falando que você era. Então, o que eu fiz? Ah, eu não sei falar inglês, eu não tenho dinheiro pra pagar uma escola de inglês? Não tenho? Então tá bom, ó, vou aprender sozinha. Fui lá, ó, comecei a aprender inglês sozinha em 2007 para 2008. Em 2012, eu tava na Alemanha, me virando somente com inglês, falando um inglês muito bom e muito superior ao de muita gente que passa anos estudando inglês em escolas no Brasil. Você falou que eu não ia conseguir conhecer algum lugar da Europa? Então tá bom, ó, tá aqui. Fui pra Paris, fui pra Holanda, fui pra Bélgica, fui pra Alemanha, tirei foto aqui, tirei foto ali, tá vendo? Ó, você falou que eu não ia conseguir, agora eu provei pra mim mesma que eu sou capaz. Vou provar pra mim mesma que consegui. Essa é a maior... E depois, quando você consegue vencer esse medo, quando você consegue bater esse medo, essas pessoas estavam falando mal de você, essas pessoas estavam achando que você não ia conseguir, você acaba se tornando uma inspiração pra elas. Tanto que muita gente que tinha falado pra mim que eu não ia conseguir, muita gente que tinha até apostado que eu ia voltar pro Brasil em menos de um ano com o rabo no meio das pernas, veio pra mim e falou, nossa, Jade, olha, você é um exemplo. Nossa, Jade, olha, muito bom, você é uma vencedora. E eu não me vejo como uma vencedora, porque eu acho que eu só me vejo como uma pessoa batalhadora, porque eu ainda tenho um baita de um caminho pela frente, e não é um caminho de rosas, é um caminho cheio de pedras, mas que a cada pedra que eu encontro no meu caminho, eu invento um jeito de pular por ela e ainda pegar ela, colocar na minha bolsa para poder usar ela como uma arma para poder enfrentar um outro problema que venha no futuro. Então, você precisa aprender com os obstáculos que aparecem na sua vida e tentar enfrentar isso sem medo, porque quer não, o YouTube, quando vocês me enxergam aqui, hoje é domingo, eu tô maquiada, eu tô confortável na minha cama, bebendo uma cerveja, tiveram boatos que eu estava na pior. Isso aqui é um pedaço do meu dia. Assim como você tem um pedaço do seu dia
que você vai para um barzinho, que você vai encontrar os seus amigos, assim como tem um dia que você recebe, que é dia de pagamento, você recebe um dinheiro a mais, você vai lá, pega e compra uma coisa mais cara pra você. Todo mundo tem momentos bons e momentos ruins no dia a dia, todo mundo tem momentos bons e momentos ruins na vida. Só que não é porque eu tô mostrando isso aqui na câmera que isso aqui é o meu todo dia. Todos os dias eu enfrento problemas, todos os dias coisas aparecem, obstáculos aparecem. A única diferença entre eu e outras pessoas que talvez não ajam da mesma maneira que eu, é que eu vou lá, pego e uso esses obstáculos para tentar aprender com os erros e continuar seguindo em frente. E isso me fortalece. E tem gente que desiste no primeiro obstáculo, vai lá olhar a vida da outra pessoa e fica ofendendo a outra pessoa, fica revoltada com a outra pessoa, xingando a outra pessoa porque a pessoa tá feliz, apesar dos pesares, entendeu? Eu sei que é meio difícil de conversar sobre isso, porque nós somos todos seres humanos, cada um tem um jeito diferente de pensar, cada um tem um jeito de enfrentar seus problemas, mas tem muita gente que vem pra mim e fala esse tipo de coisa, por exemplo, Jade, quem me dera ter sua coragem, Jade, quem me dera ter a sua sorte. Você faz a sua própria sorte. Você que busca, se você buscar positividade, a positividade vai te encontrar e vai te ajudar a seguir um caminho bom. Se você só procurar negatividade, se você sempre procurar só o lado negativo das coisas, você só vai encontrar coisa ruim. Porque nada do que você encontrar vai ser bom o suficiente pra você. Então eu acho que a gente tem que se policiar e aprender a ser mais grato pelas coisas que a gente tem. E ao mesmo tempo tentar perder um pouco do medo de enfrentar as coisas que estão por vir. É um bate-papo sobre medo, sobre motivação, sobre a família ser contra os seus sonhos, sobre correr ou não correr atrás dos seus sonhos. Mas eu acho que o mais importante disso tudo nessa conversa é pra eu falar pra vocês que a minha vida também não foi fácil, que eu sou uma pessoa que eu tenho muitos medos, até hoje eu tenho medos, e eu enfrento cada medo a cada dia, e eu tô disposta a arriscar se eu sei que, mesmo que não dê certo, eu consigo correr atrás, eu consigo voltar pra minha estaca zero e continuar seguindo da onde eu parei, mas pelo menos eu nunca vou ter aquele sentimento de arrependimento por eu nunca ter feito algo que eu tinha vontade de fazer na minha vida. E isso não tem preço. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aqui em curtir pra mim, pra poder me ajudar com relação à divulgação do vídeo, pra poder saber exatamente do que vocês gostam, do que vocês não gostam. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, escreve aqui embaixo pra mim que eu vou adorar saber. E nunca deixe alguém destruir a sua vontade, os seus desejos, os seus sonhos, os seus objetivos de vida. Porque a vida é sua, quem tem que comandar é você, quem tem que decidir se você vai fazer ou não é você. Porque na hora que você tá começando a correr atrás das coisas, muita gente vai falar bosta pra você, muita gente vai vir na sua orelha e vai falar, não vai dar certo, desiste, você é louca de fazer isso. Mas assim que você conseguir provar pra si mesmo que você consegue fazer aquilo e as outras pessoas vão ver que você conseguiu atingir seu objetivo, eles vão ser os primeiros a chegar pra você e falar, nossa, você é corajosa, nossa, eu queria ser que nem você, etc, etc, etc. Todo mundo pode ser corajoso, todo mundo pode enfrentar o próprio medo, só que isso é uma coisa, que só você consegue fazer aqui dentro. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. E a gente se fala no próximo vídeo, tá bom? Bis bald! Tschüss!